De truques de mágica a uma história de amor. De contos de fadas a aventuras no espaço. Neste episódio, vamos explorar como o cinema começou a superar o limite da realidade. Vamos descobrir como o cinema passou a expressar a imaginação, o sonho e o impossível, pois a magia do cinema é capaz de transformar o impossível em possível. Mas para que o cinema desse esse próximo passo, além de simplesmente registrar a realidade da vida cotidiana, para que o cinema pudesse explorar novos mundos além do planeta Terra, quem foi o pioneiro que abriu o portal para esses novos mundos? Quem foi o mago que transformou a magia em realidade? Vamos responder todas essas perguntas em mais um episódio da Lux Media, onde a luz do cinema ilumina a sua alma e onde você é uma estrela. Seja muito bem-vindo. Como vimos no episódio anterior, os irmãos Lumière criaram o cinema como uma arte única. Com a invenção de sua câmera e projetor, o cinematógrafo, os irmãos Lumière conseguiram produzir os seus filmes em qualquer lugar e em larga escala. Além de gravar a imagem em movimento, com uma alta qualidade, o cinematógrafo também projetava os filmes que ele gravava, podendo atrair um grande número de espectadores no mesmo espaço para assistirem aos mesmos filmes projetados da tela, criando assim a sala de cinema. Com todas essas grandes inovações no ano de 1895, os irmãos Lumière são considerados os dois pais do cinema. Na mesma sala em que o cinema nasceu, no dia 28 de dezembro de 1895, dos 40 espectadores que assistiram aos icônicos 10 curtas-metragens exibidos, um deles viu algo a mais. Esse espectador era Georges Méliès. Já conhecido por ser um ilusionista renomado e excêntrico, Georges Méliès queria experimentar novas tecnologias para performar os seus truques de mágica. No século XIX, a arte do ilusionismo ganhou grande força ao experimentar com novas tecnologias da Revolução Industrial. Performando truques com ilusão de ótica, eletromagnetismo e escapismo, os mágicos do século XIX se tornaram grandes celebridades. Na chamada Era de Ouro da Magia, grandes artistas alcançaram a fama mundial, como Robert Houdin, John Henry Anderson e o grande Harry Houdini. Georges Méliès fez parte dessa época áurea do ilusionismo, e para que ele pudesse ganhar ainda mais destaque, Méliès estava disposto a usar novas ferramentas para transformar a magia em realidade. Encantado com o potencial e a beleza do cinematógrafo, Georges Méliès tentou comprar o cinematógrafo dos irmãos Lumière por 10 mil francos. Mas como os irmãos Lumière não queriam perder o controle de sua invenção, eles negaram a oferta de Méliès. Mesmo sendo rejeitado pelos dois grandes inventores do cinema, Georges Méliès não desistiu. Ele continuou indo atrás de cineastas que estariam dispostos a vender as suas câmeras e seus projetores. No início de 1896, Méliès conseguiu comprar um projetor por 1.000 francos, do inventor e cineasta britânico Robert W. Paul. O projetor de Robert W. Paul se chamava animatógrafo, e diferentemente do cinematógrafo que filmava e projetava as imagens, o animatógrafo apenas projetava filmes gravados por outras câmeras. Para que ele pudesse filmar, Georges Méliès remodelou o sistema interno de engrenagens do animatógrafo, para que a máquina pudesse projetar e também filmar. O que Méliès fez foi praticamente reinventar o animatógrafo, para que ele pudesse se equiparar ao potencial do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Quando ele começou a usar o animatógrafo, Méliès começou a registrar cenas da vida cotidiana, exatamente como os irmãos Lumière faziam. Porém, em um certo dia, enquanto ele filmava o movimento da rua da Praça da Ópera em Paris, a sua câmera parou de funcionar. Depois que ele consertou a câmera, ele continuou filmando. Quando ele voltou para sua sala para processar o filme, Méliès percebeu que a interrupção da câmera criou um efeito quase mágico. Como a câmera parou de funcionar em um certo momento e depois voltou em um momento futuro, o movimento da rua continuou, criando assim uma ilusão, onde algumas pessoas desaparecem enquanto outras aparecem, como um truque de mágica. Logo antes da câmera parar, Méliès estava filmando um ônibus. Depois que a câmera voltou a funcionar, uma carroça estava passando, dando a ilusão que o ônibus se transformou em uma carroça. Além de veículos, pedestres que passavam pela praça também parecem surgir e depois sumir. Com essa descoberta acidental e brilhante, Méliès percebeu que além de registrar a realidade, o cinema poderia manipular e transformar a realidade, dobrando as limitações do espaço-tempo. Como um grande ilusionista, Georges Méliès percebeu o potencial mágico do cinema, que ia muito além da realidade comum do dia a dia. Com essa descoberta, Méliès inventou uma nova técnica cinematográfica, o stop trick, onde a filmagem é interrompida e depois retomada para passar a ilusão de desaparecimento e aparecimento, exatamente como um truque de mágica. Outra técnica criada pela mente brilhante de Méliès foi a dupla exposição, onde ele processava uma imagem em cima da outra, para passar a ilusão que haviam clones da mesma pessoa na mesma imagem se multiplicando.
Outra técnica inovadora foi o split screen, onde ele cobria metade de uma imagem e depois cobria a outra metade na próxima imagem, passando a ilusão que ele estava interagindo com diferentes versões dele mesmo. Todas essas técnicas elevaram o cinema para um novo nível artístico e narrativo. Até então, o cinema apenas registrava a realidade que acontecia no dia a dia, sem manipular o espaço-tempo. Ao contrário da literatura e do teatro, que sempre contavam grandes histórias épicas e fantásticas que iam muito além da vida cotidiana, o cinema ainda era uma arte muito jovem, mas graças a Georges Méliès, o cinema atingiu uma maturidade narrativa e mitológica, capaz de contar grandes histórias que transcendem os limites da realidade. E Georges Méliès foi o primeiro a enxergar o cinema como uma expressão da imaginação, do sonho e do infinito. Com todas essas inovações, Méliès é considerado o criador dos efeitos especiais e efeitos visuais no cinema. Entre 1896 e 1913, Méliès produziu mais de 500 filmes. Entre os seus filmes mais famosos e icônicos, temos A Casa do Diabo, de 1896, que é considerado o primeiro filme de terror da história. A Casa do Diabo conta a história de um viajante, interpretado pelo próprio Méliès, que visita um castelo mal assombrado, cheio de fantasmas, esqueletos e feitiçaria. No ano seguinte, em 1897, Méliès lançou a mesma versão do filme com cor, onde cada imagem foi pintada à mão. A versão com cor é chamada de O Castelo do Diabo, e as duas versões têm 3 minutos de duração. No mesmo ano de 1896, Méliès lançou outro filme, O Desaparecimento de uma Dama no Teatro Robert Houdin, onde Georges Méliès faz uma mulher desaparecer e depois aparecer em um truque de mágica. A ilusão do desaparecimento foi feita através do stop trick, e a mulher no truque era a musa e amante de Georges Méliès, Jeanne d'Alcy. Georges Méliès e Jeanne d'Alcy se conheceram em 1888. Jeanne d'Alcy era atriz no teatro, também atuando como assistente de Méliès quando ele apresentava os seus shows de mágica. Anos antes de conhecer o cinema, Méliès conheceu Jeanne d'Alcy e a magia do amor entre os dois criava um encanto no palco. Trabalhando e sonhando juntos, os dois se apaixonaram intensamente, mantendo um relacionamento profundo, porém secreto, pois Georges Méliès já era casado com outra mulher, Eugénie Guénon. Como a musa e amante de Méliès, Jeanne d'Alcy apareceu em dezenas de filmes dele, enquanto ambos mantiveram um caso extraconjugal por 25 anos. Tanto que em 1897, Méliès produziu o que foi considerado o primeiro filme pornográfico da história, estrelando Jeanne d'Alcy. Esse filme se chamava Depois do Baile, que mostra uma mulher entrando em seu quarto acompanhada de sua empregada depois de voltar de um baile. Essa mulher, que volta com um vestido longo do baile, é interpretada por Jeanne d'Alcy. No momento em que ela entra no quarto, ela tira o seu vestido para tomar um banho. Quando ela vira de costas para a câmera, as suas nádegas estão completamente expostas, enquanto a empregada a dá um banho com areia. Mesmo não estando completamente nua, Jeanne d'Alcy usa uma roupa de banho muito curta, que revela grande parte de suas nádegas. Além de atravessar os limites da realidade, Georges Méliès também atravessou os limites da sexualidade, pois não havia nenhuma barreira que pudesse bloquear a sua paixão e sua criatividade. Explorando e expandindo cada vez mais a magia do cinema, em 1898, Méliès lançou As Quatro Cabeças, onde através da dupla exposição stop trick e split screen, Méliès cria a ilusão de tirar a própria cabeça, enquanto a cabeça continua se movendo e falando. Depois que uma nova cabeça nasce em seu corpo, ele a retira e a coloca do lado da outra, até que as quatro cabeças de Méliès interagem entre si, criando assim um efeito mágico e cômico. No mesmo ano de 1898, Méliès lançou O Sonho do Astrônomo, que conta a história de um astrônomo que explora o universo em seu telescópio. Depois que Diana, a deusa da lua, aparece em seu laboratório e deixa um feitiço, a lua aparece devorando o telescópio. Com maior complexidade narrativa em comparação aos outros filmes de Méliès, O Sonho do Astrônomo é considerado o primeiro filme a cortar entre duas imagens, cortando do telescópio inteiro para o telescópio na boca da lua. No mesmo ano de 1898, Méliès fez o primeiro filme cristão da história, A Tentação de Santo Antônio, onde Santo Antônio tenta resistir à sedução de uma mulher, que tenta distrair o santo da oração. Em 1899, décadas antes da Disney, Méliès produziu a primeira adaptação cinematográfica de contos de fadas. A adaptação foi do conto da Cinderela, que corta entre 4 planos, em 3 cenários diferentes, da carruagem até o casamento com o príncipe. Com um cenário glamuroso e performances teatrais, a Cinderela de Méliès elevou o cinema a um novo nível, ainda mais sofisticado, como se as pessoas estivessem assistindo a uma peça de teatro na tela. A Cinderela de Méliès também foi uma obra revolucionária, porque foi o primeiro filme de Méliès que usa o dissolve. O dissolve é uma técnica que cria a ilusão onde uma imagem dissolve uma na outra, criando assim uma transição mais suave e atmosférica.
quando cortamos da cena do quarto da Cinderela para o baile do príncipe. No ano de 1900, Méliès fez o seu primeiro filme de Natal, intitulado O Sonho de Natal, que conta a história de duas crianças que imaginam uma história de Natal sendo contada para elas antes de dormir. Ao cortarmos para a imaginação das duas crianças, vemos brinquedos ganhando vida e anjos deixando presentes nas chaminés, pois na imaginação de crianças, nada é impossível. No mesmo ano de 1900, Méliès lançou o filme cômico A Banda de um Homem Só, onde Méliès se multiplica em diversos clones, cada um tocando um instrumento diferente, como se ele mesmo fosse uma orquestra. Se hoje já ficamos impressionados com a ilusão de assistir um personagem se clonando, imagina a surpresa das pessoas em 1900, ao presenciarem essa ilusão na sala de cinema. Depois, em 1901, a magia de Georges Méliès criou truques ainda mais impressionantes, no icônico filme O Homem da Cabeça de Borracha. Nesse filme, Méliès tira a própria cabeça e a coloca em uma mesa. Ao ser colocada na mesa, a cabeça começa a crescer de maneira desproporcional, ocupando grande parte da imagem. Através do stop trick da dupla exposição, de diversas imagens em cima da outra, Méliès criou a ilusão perfeita. Méliès aproximou a sua cabeça da lente da câmera enquanto ele era empurrado em um carrinho que subia uma rampa. Enquanto ele aproximava o seu rosto da câmera, a ilusão que passa é que a sua cabeça está aumentando de tamanho. Depois de tantas histórias fantásticas, cheias de aventura e magia, Georges Méliès lançou a sua obra-prima no ano de 1902. Essa obra-prima é A Viagem à Lua. Baseado em um romance de Jules Verne, Viagem à Lua é considerado o primeiro filme de ficção científica da história. Dividido em 29 cenas, com uma duração de 14 minutos, Viagem à Lua conta a história de 5 astrônomos que decidem viajar para a Lua depois que um conselho de astrônomos aprova a viagem. Os 5 astrônomos viajam dentro de uma cápsula espacial, que é colocada dentro de um canhão que atira a cápsula em direção à Lua. Ao aterrissar, a cápsula acerta o olho da Lua, que é apresentado com o rosto humano. A cena da cápsula pousando no olho da Lua serviu como pôster do filme, sendo a parte mais famosa da obra. Ao chegarem na Lua, os astrônomos encontram alienígenas insectoides, chamados de selenitas, em homenagem à deusa grega da Lua, Selene. Os selenitas capturam os astrônomos e os levam para o Palácio do Rei da Lua, onde os astrônomos têm o seu confronto final e derrotam os selenitas. Ao escaparem do palácio, os 5 astrônomos voltam para a cápsula espacial e voltam em direção à Terra, onde eles caem dentro do oceano até serem salvos na costa. O filme termina com um desfile triunfal, onde os 5 astrônomos heróicos são celebrados por sua grande vitória na Lua. Com sua complexidade narrativa, múltiplas cenas, cenários extravagantes e abundância de efeitos especiais, Viagem à Lua se tornou o filme mais revolucionário do cinema até então. Na Viagem à Lua, Méliès usou stop motion, dissolve e a múltipla exposição para criar um espetáculo teatral de diversos efeitos, onde personagens aparecem e desaparecem. Alguns até parecem estar flutuando no espaço, e outro personagem parece até mesmo explodir antes de desaparecer. A Viagem à Lua foi filmada em 3 meses, com um investimento de 10 mil francos. Para revelar o cenário, em sua mais pura essência, Méliès queria lançar o filme com todas as suas cores, enxergando muito além do preto e do branco que a câmera podia captar. Para colorir cada imagem do filme, Méliès contratou uma equipe de 200 mulheres para pintarem mais de 14 mil planos. As 200 mulheres foram divididas em equipes. Cada equipe era responsável por uma cor diferente. O sucesso comercial da Viagem à Lua foi estrondoso, pois a riqueza teatral dos cenários, mas os efeitos inovadores da obra nunca foram vistos antes. Os espectadores em 1902 não esperavam que o cinema poderia atingir a mesma complexidade narrativa do teatro e da literatura. Mas Georges Méliès percebeu o potencial mitológico que o cinema possuía. Além de quebrar os limites da realidade, Méliès, mais uma vez, quebrou os limites da sensualidade, pois as mulheres que colocam a cápsula dentro do canhão usam shorts muito curtos, completamente expondo as coxas. Muito além da realidade cotidiana, Georges Méliès enxergava que o cinema poderia retratar grandes histórias que vinham do fruto da nossa imaginação. Ao contrário dos filmes de Thomas Edison e dos irmãos Lumière, que passavam a sensação de observar a realidade do dia a dia, Viagem à Lua passou a sensação de assistir a uma peça de teatro, com seus cenários elaborados e histórias fantásticas. Antes de Georges Méliès, ninguém imaginava que o cinema poderia chegar a esse potencial, mas como um grande mágico, Méliès transformou o cinema. Depois da Viagem à Lua, Méliès lançou outra obra fantástica. Em 1903,
O Reino das Fadas, que foi uma adaptação do conto da Bela Adormecida, com 17 minutos de duração, foi um grande sucesso. O Reino das Fadas conta a história do príncipe Bel-Azor, interpretado por Méliès. Depois que a sua noiva, a princesa Azurina, foi raptada por uma bruxa má, o príncipe embarca em uma jornada para salvar a sua amada, com a ajuda de uma fada benevolente chamada Aurora. Durante a jornada, o príncipe naufraga e recebe a ajuda do deus dos mares, Netuno, para que ele possa chegar até a ilha da bruxa má e resgatar a sua amada. Depois que o príncipe Bel-Azor consegue salvar a sua amada Azurina, os dois vivem juntos felizes para sempre. Depois, em 1904, Méliès lançou a sua segunda obra de ficção científica, com mais uma história sobre viagem no espaço. Essa obra é A Viagem Impossível, onde os protagonistas embarcam em uma nova jornada, mas não para a Lua. Dessa vez, os protagonistas embarcam em jornada ao Sol. Baseado em outro romance de Jules Verne com o mesmo título, A Viagem Impossível conta a história de um conselho de geógrafos que decidem construir um trem espacial para os levar em direção ao Sol. Eles constroem um trem e depois vão até as montanhas dos Alpes, para partirem de lá. Depois de uma série de acidentes, os viajantes conseguem finalizar o projeto e voar em direção ao Sol. Depois de passar por cometas, planetas e estrelas, o trem se aproxima do Sol, que também se apresenta com o rosto humano, e engole o trem que se aproxima. Depois de engolir o trem, o Sol começa a implodir e entrar em colapso. Para poderem sobreviver dentro do Sol, os viajantes entram dentro de uma cápsula de gelo que estava dentro dos vagões do trem. Ao serem descongelados, os viajantes entram em uma outra cápsula que os leva de volta para a Terra. Mais uma vez, a cápsula cai dentro do oceano, e depois de resgatados na costa, os viajantes comemoram o seu retorno e triunfo. Através do icônico veículo do trem, já podemos ver a diferença da personalidade de Georges Méliès e dos irmãos Lumière. Enquanto o trem dos irmãos Lumière era um trem real, chegando em uma estação real, filmado em uma situação comum e cotidiana, o trem de Georges Méliès estava voando no espaço. Embora o mesmo veículo foi mostrado nos dois filmes, podemos ver visões de mundo completamente diferentes, através da mesma coisa. Enquanto os irmãos Lumière tinham os pés no chão e um compromisso com a realidade, Georges Méliès tinha sua visão além do céu, além das estrelas, voando na própria imaginação. Por ter sido o primeiro a enxergar o cinema como uma arte mágica, capaz de criar novos mundos que iam muito além da vida cotidiana, além do planeta Terra, eu pessoalmente considero Georges Méliès como o verdadeiro pai do cinema, pois ele foi o primeiro sonhador, o primeiro mago, o primeiro visionário a enxergar o potencial mitológico do cinema. Graças à iniciativa de Georges Méliès, hoje temos obras-primas de histórias fantásticas, épicas, com efeitos magníficos. O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars e a Marvel. Todos esses universos infinitos de imaginação e fantasia foram possíveis graças a Georges Méliès. Mas como e onde Méliès produzia todas essas obras de ficção e fantasia? Como ele queria contar histórias com cenários teatrais elaborados, cheios de efeitos especiais, acessórios e atores, Méliès não podia simplesmente filmar em qualquer lugar, como os irmãos Lumière faziam. Para poder contar as suas histórias, Méliès construiu um novo mundo, onde ele podia sonhar, imaginar e criar livremente. Esse novo mundo fantástico foi o seu próprio estúdio de cinema, a Star Film. Fundada por Méliès em 1896, a Star Film começou as suas operações nas ruas de Paris. Mas em 1897, Méliès construiu um estúdio inteiramente de vidro para que a luz do sol pudesse iluminar os seus cenários de diversos ângulos, exatamente como uma estufa, onde o vidro reflete a luz do sol para que plantas possam crescer. Exatamente como uma planta que cresce através da luz do sol, a imaginação de Méliès crescia cada vez mais fértil dentro de seu estúdio, sempre inspirado e iluminado pelo sol, gerando diversos frutos ao crescer. Ao contrário de Thomas Edison, que filmava cenas simples e cotidianas dentro de um estúdio fechado e escuro, com pouca iluminação do sol, Georges Méliès queria que as suas histórias fossem contadas e reveladas através da luz. Localizada na pequena cidade de Montreuil, nos subúrbios de Paris, a Star Film foi construída em uma propriedade rural, que Méliès herdou de sua família. Com cenários elaborados, figurinos coloridos e performances excêntricas e teatrais, a Star Film era um universo infinito, onde a imaginação não conhecia limites e onde sonhos se transformavam em realidade. Antes mesmo que Hollywood fosse criado do outro lado do Atlântico, a Star Film foi a primeira fábrica de fantasia, a primeira indústria dos sonhos, onde grandes histórias eram produzidas e distribuídas em escala industrial. Seguindo um modelo industrial de produção, Méliès escrevia o roteiro de seus filmes, depois ele preparava o cenário, figurino, maquiagem, efeitos especiais, posições da câmera e a preparação e ensaio do elenco, exatamente como um diretor de teatro.
trabalhando incansavelmente com sua equipe de artistas. Depois que o cenário, ângulos da câmera e performances estivessem bem preparadas e elaboradas, Méliès filmava e depois editava cada plano captado no estúdio. Depois de editados e completos, Méliès vendia os seus filmes para diversos cinemas ao redor da França. Esse processo de planejar, depois filmar e depois editar filmes é chamado de pré-produção, produção e pós-produção. Um modelo usado na indústria do cinema até hoje. A pré-produção é quando toda a preparação, planejamento e orçamento do filme são organizados para que a filmagem possa acontecer. Depois que toda a logística é organizada, entramos na próxima fase, que é a fase da produção, que é quando as câmeras estão filmando. Depois que todas as cenas foram filmadas, entramos na fase final, da pós-produção, que é quando todas as cenas registradas pelas câmeras são editadas. E assim, um filme se completa e pode ser distribuído para nós assistirmos. Esse modelo organizado e eficiente de produção cinematográfica, usado em qualquer filme que hoje assistimos no cinema, foi criado por Georges Méliès. Através desse novo modelo de produção, Méliès conseguiu produzir mais de 500 filmes em sua carreira. Só no ano de 1897, Méliès produziu 78 curta-metragens, sempre contando novas histórias, experimentando novas técnicas e criando novos mundos. Méliès começou a atrair um número ainda maior de espectadores ao redor da Europa. Através dos filmes de Méliès, a tela de cinema se tornou um portal para novos mundos mágicos, onde nada era impossível e cada vez mais os espectadores queriam explorar esses novos mundos. Depois que Méliès conseguiu provar o potencial narrativo e místico do cinema, cenas comuns do dia a dia já não estavam mais surpreendendo as pessoas, que queriam cada vez mais vivenciar novas histórias, para escapar da rotina regrada de suas vidas cotidianas. Com essa nova demanda por histórias fictícias com efeitos elaborados, os filmes dos irmãos Lumière começaram a perder espectadores. Mesmo assim, os irmãos Lumière não estavam muito incomodados com essa nova mudança, pois eles já eram homens muito ricos e viam o cinema muito mais como um hobby do que como uma profissão. Além do mais, mesmo sendo considerados os dois inventores do cinema moderno, os irmãos Lumière não acreditavam no potencial comercial e artístico do cinema, achando que o cinema era uma simples moda passageira, que iria desaparecer em breve. Como todos nós sabemos hoje, os dois estavam muito errados. Ao contrário de Auguste e Louis Lumière, Georges Méliès sabia que o cinema se tornaria um novo grande meio de comunicação do século XX, capaz de encantar gerações inteiras e construir impérios milionários. O império mágico de Méliès foi crescendo tanto que ele abriu uma filial da Star Film nos Estados Unidos em 1903, depois do sucesso internacional de Viagem à Lua. Porém, o seu sucesso comercial não durou muito tempo. Ao explorar diversos mundos em sua carreira, Méliès acabou encontrando inimigos em suas jornadas ousadas. Além de ter encontrado belíssimos mundos de imaginação e fantasia, Méliès também encontrou um mundo frio e cruel da concorrência. Com todo o brilhantismo artístico de Viagem à Lua, a obra foi um sucesso comercial global, com muito destaque nos Estados Unidos. Como vimos no episódio anterior, quem dominava o mercado cinematográfico na América do Norte era o magnata e inventor Thomas Edison. E como também vimos no episódio anterior, Thomas Edison sempre queria capitalizar com novas invenções. A partir do ano de 1896, Edison começou a usar o seu próprio projetor. Depois que o cinematógrafo provou ser um equipamento muito mais eficiente do que o cinetoscópio, Thomas Edison começou a investir no seu próprio projetor, o Vitascópio, a partir de 1896. Em 1897, Edison conseguiu patentear a própria câmera cinematográfica, que forçava outros produtores independentes a pagarem uma taxa para Edison se eles quisessem filmar qualquer coisa nos Estados Unidos. Muitas vezes, Edison ia até o ponto de piratear filmes feitos por outros produtores e depois distribuir esses filmes como se fossem dele, completamente roubando o trabalho de outros artistas. Depois que Edison distribuía os filmes pirateados, ele chegava até a processar os produtores originais por violação de direitos autorais. Como Edison tinha muito mais recursos financeiros e alianças políticas do que produtores independentes, Edison sempre conseguia destruir qualquer concorrência, criando assim um monopólio tirânico da indústria do cinema em suas mãos. Entre tantos produtores que foram vítimas de Edison, Georges Méliès foi um deles. Na Europa, a Viagem à Lua foi creditada ao seu verdadeiro criador, Georges Méliès, mas nos Estados Unidos, como Thomas Edison tinha um monopólio da distribuição cinematográfica, Viagem à Lua foi creditada como uma obra de Thomas Edison, gerando assim grandes lucros para Edison, enquanto Méliès não ganhava um centavo nas bilheterias americanas. Com a ajuda de um de seus produtores e distribuidores mais eficazes, Zygmunt Lubin, Thomas Edison pirateou diversos filmes de Méliès. Embora Thomas Edison, por um lado, fosse um inventor e empresário brilhante, por outro lado, ele era um homem completamente corrupto e cruel, disposto a fazer qualquer coisa para destruir qualquer concorrência.
sem nenhum freio moral ou empatia. Conduzindo seu monopólio com um punho de ferro, Thomas Edison acabou fazendo vários inimigos. Muitos deles até acabaram dando a volta por cima, e é exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos episódios. Por ter suas obras roubadas de seu nome e sua autoria, Georges Méliès decidiu abrir uma filial da Star Film nos Estados Unidos em 1903, para poder ter mais controle da distribuição de suas obras nos Estados Unidos. A Star Film nos Estados Unidos foi aberta na cidade de Nova York, gerenciada pelo irmão mais velho de Georges Méliès, Gaston Méliès. Mesmo tendo mais supervisão sobre o mercado americano, Gaston não conseguiu parar Thomas Edison, que no início do século XX já tinha todos os direitos de produção e distribuição nos Estados Unidos. Infelizmente, a guerra contra Thomas Edison só resultava em mais perdas para os Méliès, que ao contrário de Thomas Edison, não tinham um exército de produtores, advogados e até mesmo políticos ao seu lado. Outro fator que afetou a carreira de Georges Méliès foi o próprio custo de produção de seus filmes. Depois do sucesso comercial da Viagem Impossível em 1904, Méliès nunca conseguiu alcançar tamanho sucesso nas bilheterias. Com o passar do tempo, os filmes de Méliès ficaram cada vez mais previsíveis e repetitivos. Com o uso de diversos efeitos mais elaborados e altos orçamentos, sem nenhum retorno financeiro, Méliès começou a perder muito dinheiro. Enquanto seus filmes geraram fortunas entre 1896 e 1904, entre 1905 e 1913, todos os filmes de Méliès fracassaram na bilheteria. Com o fracasso financeiro, mais o alto custo de produção, mais a pirataria de Thomas Edison, todo o patrimônio que Méliès construiu no cinema foi completamente engolido, o deixando fortemente endividado com diversos bancos. Além do mais, outros diretores de cinema, principalmente nos Estados Unidos, estavam desenvolvendo novas técnicas narrativas em seus filmes, transformando o cinema em uma arte ainda mais sofisticada. Com novas histórias, cada vez mais grandiosas, sendo contadas por outros artistas, a exclusividade de Méliès acabou desaparecendo. Embora Méliès tenha inspirado todos os outros diretores que vieram depois dele, esses outros diretores acabaram se sobressaindo no mercado cinematográfico. Mesmo com a sua influência, patrimônio em declínio, a imaginação e a ambição de Méliès só cresciam. A cada ano que passava, Méliès queria investir em novos projetos, cada vez mais grandiosos, que obviamente demandavam orçamentos muito maiores. Em 1908, Méliès lançou o filme de 16 minutos intitulado A Humanidade através dos Tempos, que conta diversas histórias sobre a brutalidade e crueldade humana em diversos períodos da história. Com um tom mais violento e pessimista, em comparação com as suas obras anteriores, podemos sentir uma certa desilusão e desencanto na visão de Méliès, depois de tanto sofrimento que ele passou nos últimos anos. Mesmo sendo uma grande obra épica, A Humanidade através dos Tempos não gerou nenhum lucro, deixando Méliès ainda mais frustrado e endividado com a indústria do cinema. No mesmo ano de 1908, Méliès foi forçado a transformar a Star Film dos Estados Unidos em uma filial da empresa de patentes de filmes de Thomas Edison, para evitar processo por direitos autorais, mesmo sendo ele o autor de suas próprias obras. Méliès não podia distribuí-los nos Estados Unidos sem estar filiado a Thomas Edison. Se ele quisesse distribuir os seus filmes nos Estados Unidos, sem correr o risco de ser processado por Edison, Méliès teve que conceder. Depois de ter sido praticamente forçado a se juntar a Edison, Méliès era obrigado a fornecer 300 metros de rolos de filme para Thomas Edison toda semana. Com essa nova demanda, a frequência de produção da Star Film teve que acelerar, o que comprometeu severamente a qualidade dos filmes de Méliès. Não conseguindo produzir mais nenhum filme que gerasse lucro, Méliès acabou afundando ainda mais em dívidas. No ano de 1910, sem ter mais para onde correr, Méliès acabou fazendo um acordo com o maior distribuidor da França, Charles Pathé, cuja distribuidora ainda opera até hoje, sendo um dos maiores impérios midiáticos da Europa. O acordo com Pathé quase não beneficiava Méliès, mas Méliès não tinha mais nenhuma outra opção. Em troca de financiamento para poder continuar a produzir os seus filmes, Pathé tinha todos os direitos autorais dos filmes de Méliès, podendo cortar qualquer imagem ou cena. Para garantir retorno, se os filmes de Méliès não gerassem lucro, Pathé poderia tomar o seu estúdio e até mesmo a sua casa. Mesmo sendo um acordo ruim para Méliès, o cineasta não tinha mais opção, depois de tantos anos de perda e prejuízo. Além do mais, tudo que Méliès queria era mais uma chance para continuar criando, sonhando e vivendo a sua maior paixão, o cinema. Em 1912, Méliès conseguiu produzir o seu filme mais longo, com a duração de 44 minutos, A Conquista do Polo, que conta a história de um grupo de viajantes que vão até o Polo Norte e encontram um monstro gigante devorador de homens. A Conquista do Polo foi baseada num outro romance de Júlio Verne intitulado As Viagens Extraordinárias. O filme também foi inspirado nas primeiras expedições ao Polo Norte, que aconteceram apenas 3 anos antes, em 1909, liderada pelo grande explorador americano Robert Peary.
Também no ano de 1912, Méliès lançou uma versão estendida de sua Cinderela de 1899. Essa nova versão de Cinderela chegou a 1 hora de duração, mas o seu chefe, Charles Patet, acabou cortando 30 minutos, reduzindo o tempo total para meia hora. Enquanto Méliès perdia cada vez mais dinheiro na França, nos Estados Unidos, a Star Film também não estava gerando mais nenhum lucro. Gerenciada por Gaston Méliès, a Star Film dos Estados Unidos tentou produzir documentários na Ásia, mas infelizmente a maioria dos rolos de filme foram danificados no caminho de volta para os Estados Unidos, custando a Star Film de Nova York o total de $50 mil, que hoje equivalem a 1,3 milhão de dólares. Depois de quase uma década de prejuízo, frustrações e maus negócios, em 1913, Georges Méliès decidiu dar o controle de seu estúdio para Charles Patet, a quem ele devia muito dinheiro. Depois que ele perdeu seu estúdio, Méliès sentiu que ele perdeu seu mundo, perdeu seu propósito, perdeu a sua própria vida, pois Star Film era um universo de Méliès, onde ele criou e explorou diversos mundos. Depois que ele perdeu esse universo de sonhos, imaginação e fantasia, Méliès nunca mais foi o mesmo, caindo em uma depressão profunda e pobreza financeira. Além de perder o seu patrimônio, sua profissão e seu propósito, Méliès perdeu a sua esposa, Eugénie, no mesmo ano de 1913, deixando 2 filhos para Georges Méliès criar sozinho. Como se todas essas perdas já não bastassem, no ano seguinte de 1914, a Primeira Guerra Mundial começou, devastando grande parte da Europa, incluindo a França. Devido às necessidades urgentes da guerra, o estúdio onde era Star Film acabou sendo transformado em um hospital para soldados feridos, e todos os rolos de filme que ficaram armazenados no estúdio acabaram sendo derretidos para serem transformados em solas de botas para soldados. Com isso, muitos filmes de Méliès foram perdidos. Em 1915, apenas 2 anos depois que o seu irmão, Gaston, voltou para a França, Gaston faleceu, o que fez Georges se sentir cada vez mais sozinho, perdido no meio de um mundo sombrio de guerra, destruição e morte. Desiludido com o novo mundo em que ele se encontrava, Méliès se sentia cada vez mais longe do mundo mágico e maravilhoso que ele havia criado anos antes. Apaixonado e cheio de sonhos, agora Méliès era um homem depressivo e cheio de mágoas. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, depois da devastação causada na Europa, os Estados Unidos se tornaram os maiores distribuidores e produtores de filmes no mercado global. Com o mercado cinematográfico cada vez mais forte do outro lado do Atlântico, Georges Méliès já estava completamente esquecido. Durante um surto de raiva, em 1923, depois de anos sofrendo com dívidas e depressão, Méliès queimou todos os seus rolos de filme. Os filmes de Méliès que sobreviveram hoje, que hoje felizmente temos acesso, foram aqueles que foram replicados em outras cópias, não estando armazenados em apenas um local. Dos mais de 500 filmes feitos por Méliès, 197 sobreviveram, enquanto mais de 300 foram perdidos. Com sua carreira cinematográfica no passado, Méliès abriu uma pequena loja de brinquedos e balas na estação de trem Gare Montparnasse, em Paris, onde ele trabalhou pelo resto de sua vida. Mas será mesmo que Georges Méliès continuou esquecido? Afinal, se ninguém mais lembra dele, por que estamos falando sobre ele agora? Esquecido dentro de uma pequena loja no meio de uma estação movimentada, como que Georges Méliès foi redescoberto? Mesmo depois de ter perdido seu estúdio, o seu irmão, a sua esposa e a sua carreira, e grande parte de suas obras, Georges Méliès tinha algo que ele nunca perdeu. Ele ainda tinha uma luz que o iluminava em meio à escuridão e ainda o dava propósito para viver. Essa luz era Jeanne d'Alcy, a musa de Méliès. Tendo um caso desde 1888, Georges Méliès e Jeanne d'Alcy sempre se amavam, mesmo que o relacionamento deles tenha começado como um caso extraconjugal, que durou até o falecimento da esposa de Méliès. Mesmo com tantas dores e derrotas, Jeanne d'Alcy nunca abandonou Georges Méliès. Mesmo em meio a um mercado global agressivo, fracassos financeiros e uma guerra mundial, Jeanne sempre enxergou o artista apaixonado que ela conheceu. Por trás do corpo cansado de um homem idoso e deprimido, Jeanne d'Alcy ainda via a alma vibrante de um jovem artista e sonhador, a quem ela se apaixonou. O dinheiro, o estúdio, a juventude foram todos embora de suas vidas, mas o amor entre eles sempre ficou. No ano de 1925, Georges Méliès e Jeanne d'Alcy oficialmente se casaram, ele com 64 anos e ela com 60. Aos 64 anos, Méliès tinha que trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana, para poder sustentar a si e sua esposa. Jeanne d'Alcy trabalhava junto com Georges Méliès na loja de brinquedos, os dois sempre se apoiando em momentos difíceis. Os dias de Méliès eram tão árduos que ele disse em uma carta para um amigo que ele sente falta de descansar nos domingos e nas férias, mas devido à sua situação financeira, os domingos e as férias não existiam mais. Ele disse que trabalhar dentro de uma loja em meio à estação era como estar dentro de uma geladeira nos invernos e um forno no verão. Desmotivado e desencantado na ocupação de comerciante, Méliès não vivia mais a sua paixão. O cinema,
estava em seu passado. Desiludido e debilitado, Méliès não encontrava mais sua paixão, mas a sua paixão acabou encontrando. No ano de 1924, o jornalista Georges-Michel Cossack estava escrevendo um livro sobre a criação e história do cinema. Mergulhado em pesquisas, Cossack obviamente descobriu o trabalho de Méliès e ficou encantado. Enquanto o resto do mundo esqueceu de Méliès, Cossack sabia que graças à imaginação e dedicação de Georges Méliès, o cinema se tornou um mercado global. Em 1924, Hollywood já era a indústria de entretenimento mais popular do século XX, pois o cinema já se tornou muito mais popular do que o teatro e a literatura. E Cossack sabia que esse grande sucesso foi possível graças a Georges Méliès. Ao procurar por Méliès para fazer uma entrevista, Cossack entrou em uma loja de brinquedos. Cossack não podia acreditar que o maior pioneiro da história do cinema estava completamente esquecido, em meio a uma estação de trem completamente movimentada. Ao ser entrevistado e valorizado por Cossack, Méliès sentiu que a sua paixão do passado voltou a bater em seu coração. Ao contar como ele se apaixonou pela imagem em movimento e como ele a transformou com a sua magia, Méliès reacendeu uma luz interna que sempre o impulsionou. Méliès e Cossack se tornaram grandes amigos. Em 1926, depois de 2 anos de entrevistas e amizade, Georges-Michel Cossack publicou seu livro, que foi um grande sucesso de vendas. Com o sucesso do livro de Cossack, Méliès atraiu a atenção de diversas pessoas, voltando a atenção do público, voltando seu reconhecimento. No mesmo ano, a revista Ciné-Journal publicou a autobiografia de Méliès, trazendo ainda mais atenção e admiração para o grande gênio esquecido. A redescoberta de Méliès foi tão impactante que ela foi retratada no filme de Martin Scorsese, A Invenção de Hugo Cabret, de 2011, que conta a história do menino Hugo, que faz amizade com Georges Méliès quando ele trabalhava em sua loja de brinquedos na estação, no mesmo período em que ele foi redescoberto. No filme, Méliès é brilhantemente interpretado por Ben Kingsley, enquanto Jean Dalice foi interpretada pela grande atriz Helen McCrory. O grande diretor Martin Scorsese tem Méliès como um dos seus maiores mestres. Martin Scorsese até disse: Méliès não inventou cada coisa, ele inventou tudo. Muito antes de Scorsese, o grande diretor D.W. Griffith, que foi um dos criadores de Hollywood, tinha Méliès como a sua maior inspiração. Sobre Méliès, ele disse: a ele tudo devo. O grande Charlie Chaplin disse que Méliès era o alquimista da luz. Depois de Chaplin, o grande Walt Disney disse que Méliès conseguiu traduzir a poesia através do cinema, transformando a poesia em uma imagem comum para todos. Com o passar dos anos, o reconhecimento e redescobrimento de Méliès foi crescendo entre diversos jornalistas e acadêmicos. Tanto que no dia 16 de dezembro de 1929, em Paris, uma gala foi organizada em homenagem a Méliès, atraindo um grande número de celebridades e figuras públicas da França, todas juntas no mesmo espaço para honrar o grande mestre, o grande mago, que através da sua paixão transformou a magia em realidade. Emocionado, Méliès disse que a gala foi um dos momentos mais brilhantes de sua vida. Em outubro de 1931, Méliès foi condecorado com a medalha de Cavaleiro da Legião de Honra, que é a condecoração mais alta que alguém pode receber do governo francês. Quem colocou a medalha em seu pescoço foi o grande Louis Lumière. Mesmo tendo se recusado a vender a sua câmera para Méliès 35 anos atrás, Louis Lumière reconheceu o talento extraordinário de Méliès. Depois de ter colocado a medalha em Georges Méliès, Louis Lumière disse: eu e meu irmão inventamos a câmera, mas Georges Méliès inventou o cinema. Depois de anos perdido em depressão e esquecimento, o grande Georges Méliès ressurgiu das cinzas, brilhando com uma luz ainda mais forte. Com a redescoberta dos jornalistas, o trabalho de Méliès passou a ser conhecido no mundo todo, inspirando e encantando diversas gerações que seguiram seus passos. De Stanley Kubrick, Steven Spielberg e Martin Scorsese, todos são filhos de Georges Méliès, o verdadeiro pai do cinema, o verdadeiro mago da luz. Mesmo que Méliès voltou à fama, ele já não tinha mais energia para fazer filmes. Ele já estava ficando mais velho e doente. Para poder se sustentar, Méliès passou o resto de sua vida trabalhando em sua loja de brinquedos, junto com a sua amada esposa, Jean Dalice. Até que no dia 21 de janeiro de 1938, Georges Méliès faleceu de câncer, aos 76 anos. Dias antes de morrer, os seus amigos disseram que as últimas palavras dele foram: riam, meus amigos, riam comigo, riam por mim, porque eu sonho os seus sonhos. Mesmo que Georges Méliès tenha falecido há quase 90 anos atrás, o seu legado, a sua obra e a sua magia vivem até hoje, encantando corações e iluminando almas ao redor do mundo. Toda a magia do cinema, de grandes histórias de amor, jornadas épicas e aventuras fantásticas, tudo começou com Georges Méliès. No próximo episódio, vamos explorar como outros grandes pioneiros revolucionaram o cinema no início do século XX, e depois vamos descobrir como e por que Hollywood foi criada, de contos de fadas aos primeiros filmes de faroeste. No próximo vídeo, vamos embarcar em uma nova aventura de imaginação e fantasia. Se gostou do vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nos vemos no próximo episódio da Lux Media,
onde a luz do cinema ilumina sua alma e onde você é uma estrela. Muito obrigado.